A imprensa descobriu uma forma de incendiar a nossa torcida palmeirense jogando gasolina no fogo. E se o ambiente por lá já estava ruim, agora parece que piorou ainda mais. E os supostos jornaleques que se dizem parciais estão tentando agora querer ensinar a torcida do Palmeiras como é que se torce para o clube. E as críticas destinadas ao Abel nesse último jogo foram o centro das atenções na mídia esportiva, pois na opinião deles o torcedor deveria ser mais grato ao treinador. E se você palmeirense ainda não percebeu a sacada do porquê deles estarem fazendo isso, eu sinto lhe dizer que essa é uma forma simples de provocar os ânimos de todos nós nas redes sociais. Eles fazem isso muito bem direto na imprensa oficial, seja ela na televisiva, na escrita ou no rádio. É como o morcego, primeiro mordem, depois assopram. E uma palavra dessas incendeia ainda mais a sua raiva aí atrás da telinha, e portanto peço que você não dê a mínima para que certos jornaleques costumeiros, que vocês sabem muito bem quem são, e estou falando exatamente na transmissão desse último jogo na Globo, de um comentarista que chegou na base da corneta com alto e mau tom por causa do som das vaias e xingamentos das arquibancadas que foram ouvidas com volume ampliado, que sei que foi. É só você analisar como eles aumentam o volume de propósito e param de falar para reforçar isso. E o nosso compromisso aqui não é o de desunir o torcedor que está passando por um momento complicado, que mais cedo ou mais tarde sabe que tudo será resolvido, né? A notícia procede e o Abel realmente se incomodou muito com os cânticos da torcida no jogo contra a gambazada imunda, e pela primeira vez houve xingamentos em grande parte do estádio. Claro que a TV amplia o som nessa hora para ver o circo pegando fogo, ainda mais eles que mais criticam seu trabalho do que ajudam. E ele nos bastidores deixou bem claro para Leila que fará o possível para contornar toda essa situação, e o primeiro passo que foi dado já nesse primeiro treino de ontem foi a mudança tática, e o Kelvin, recém-contratado, que está treinando entre os titulares, poderá fazer sua estreia, até porque o Jai acabou sendo preservado por causa do desgaste físico do último jogo, e no meio do campo as coisas estão sendo ajustadas com a presença do Maurício, que até aqui tem sido o único meia que está conseguindo apresentar o mínimo do futebol, enquanto o Rafael Veiga segue daquele jeito dentro de campo com a vontade de uma lesma lerda. Mas uma forte cobrança está sendo destinada também ao Flaco Lopes, que está levando a sério seu lado físico, pois segundo o dono do canal, o jogador, por incrível que pareça, ganhou tanta massa muscular que está perdendo um pouco de sua velocidade. Eu não vejo dessa forma. Na realidade, ele acaba ganhando força física e um condicionamento muito maior, apesar dele ter sido contratado para ser aquele centroavante goleador, até por ser alto e rápido, mas infelizmente, segundo o Gustavão, ele está trazendo um lado negativo nessa desenvoltura de seu físico, e que azar o nosso, hein? As primeiras tomadas de decisão do ex-presidente Gagliotti estão começando a fazer efeito lá dentro, e o Abel, que tinha implorado para retirar o Allianz Parque da parada até o final do ano, isso enquanto não houvesse a tal reforma necessária, fez com que o Gagliotti conseguisse convencer ao Abel em uma das reuniões feitas nessa sexta-feira para manter os jogos nessa arena maior mesmo em Sampa, pois em sua visão retirar o Allianz Parque agora nesse momento seria algo ruim, principalmente para os jogos da Libertadores, e ele com isso já está vendo uma articulação para que a W Torre encontre uma solução caseira, onde o gramado possa ter uma espécie de mini reforma que melhore um pouco mais o futebol do time em contra-ataques e jogadas rápidas. E outra questão que foi bem debatida e revelada nessas últimas horas é referente aos DJs, que acabam trazendo um lado negativo para o Palmeiras, pois se a Leila, com aquele som no último e com um animador de velório, estiver achando que trazer esse tipo de atração em um ensaio de futebol, onde o que importa é torcer e apoiar o time, vá ajudar, aí não. E o Gagliotti deixou bem claro que se isso se mantiver por lá, o Palmeiras vai virar naquela piada nacional, pois não existe a menor condição de tratar isso como algo normal. E é um vexame também que precisa ser corrigido o quanto antes, e você, Gagliotti, por favor, faça o mínimo, pois afinal de contas você é palmeirense e sabe muito bem o que o torcedor está entendendo nessas horas. E será que há alguém aqui também que tenha gostado do DJ por lá, ele que estava de máscara e bem felizinho? Ou será que não era de repente um corintiano escondido, o próprio Olivero, como existem certos aqui que aparecem diariamente no chat e me chamando dessa porcaria aí, hein? Palhaço! Palhaço, sai fora, mané. Aqui é Palmeiras.
O nível de protesto aumentou, já que a imprensa, o Abel e a Leila acham que a torcida está pegando demais no pé deles. Já começam a surgir campanhas nas redes sociais para fazer com que o torcedor pare de ir ao Allianz Parque de uma vez por todas. E até essa tarde de hoje foram vendidos menos de 15 mil ingressos para esse jogo contra o Ceará, que será amanhã, domingo, e todo esse teste começa a ser feito a partir desse jogo, só para ver a reação da diretoria, já que eles gostam muito de números. E que tal então reduzir também a quantidade de torcedores no Allianz Parque e também as receitas na bilheteria, hein? Será que dessa forma vão abrir seus olhinhos mais que tapados? Será que vai precisar ter essa atitude radical daqui em diante para caírem na realidade em alguma hora? Bom, isso só saberemos quando for divulgada a realidade dos fatos. E se você, torcedor, que costuma ir ao Allianz Parque, que está com uma vontade de ir provavelmente amanhã frequentar nosso estádio, irá torcer sem parar para o time poder dar a volta por cima, ou será aquele torcedor que terá o gostinho de ficar em casa e ver as cenas lamentáveis pela TV mesmo, o que de repente seria a melhor opção, né? A Leila manda e ponto final, e a presidente não mentiu em sua fala, concordamos, mas a maior repercussão dessa entrevista dela recente está ecoando ainda na cabeça do palmeirense, e é um assunto muito delicado que precisa ser comentado com bastante cautela, e muitos não entendem do porquê dela ter esse tipo de postura rígida e pontual. E de uma forma breve e resumida eu vou tentar te explicar, pois a Leila na realidade conseguiu seu espaço, sendo até respeitada e muito influente e decisiva em umas eleições para candidatos que queriam ser presidente da CBF por conta dessa firmeza dela. Mas claro que eu também não gostei do que foi dito pela pessoa dela, realmente foi em um tom muito acima do esperado, mas ela não vai baixar a cabeça. E isso a gente precisa entender bem, mas o que devemos lutar de fato é para que ela se coloque em seu devido lugar e, se possível, com pessoas competentes que assumam o Verdão e consigam tocar o futebol da maneira correta, pois hoje, durante sua gestão, o lado financeiro é sim um dos melhores da nossa história, parabéns e ponto final. Mas o que complica é o futebol comandado por funcionários que estão lá dentro, e enquanto ela não decidir mandar embora o maior deles, que é o Barros, nada vai mudar. Mas pode ser que apareça um milagre no meio do caminho, porém a realidade é completamente diferente, e toda essa declaração dela foi a respeito da renovação do Abel, e praticamente ela insinuou que já tem até um acordo com ele, independentemente dos gritos da torcida dentro e fora dos gramados, e que com isso ela ainda vai honrar a sua palavra com o treinador de mantê-lo aqui até o final de 2027. E quem não gostou, que então continue até se expressando nas redes sociais. Acho que vivemos ainda em alguma democracia, né, dona Leila? E porque também o Abel só sairá daqui caso ele queira realmente ir embora, e hoje isso é praticamente improvável de acontecer em função de sua família, que gosta daqui do Brasil, e principalmente pelo projeto próprio que o Abel tem com a Leila, demonstrada em algumas conversas de bastidores, né? Quaisquer insinuações de que o Palmeiras vai se desfazer do Aníbal Moreno agora será pura especulação nesse momento, pois não existe a menor chance do jogador ser negociado, já que a diretoria confia muito em seu potencial e ele está recebendo o devido apoio do elenco e também de amigos próximos para dar a volta por cima, pois o jogador sentiu muita expulsão na reapresentação do time no dia seguinte, e ele fez questão de pedir novamente desculpas, mesmo vendo que seus companheiros não tiveram nenhuma reação, ao contrário do que imaginávamos, já que todo mundo declarou seu apoio, principalmente a comissão técnica, que tentará se apegar nessa união para superar isso. E agora o time deverá jogar amanhã com a presença do Aníbal, ele que terá sua segunda chance de mostrar como fez pela Copa do Mundo de Clubes. E você, torcedor, o que acha dele e o que o Aníbal merecia agora? Ser vendido por conta dessa eliminação, ou isso é fato passado e bola pra frente? Então comente aí abaixo.